Boa tarde a todos. É uma honra, um privilégio estar aqui como brasileiro, já deu para perceber o sotaque, né? Estando aqui fazendo esse intercâmbio de conhecimentos e informações aqui com os senhores. Bom, esse evento, né, o maior evento do mundo, né, desportivo e de maior visibilidade, um evento bastante complexo, e ele tem um planejamento que no nível macro ele impressiona muito e a gente começa a prestar atenção nisso. Então, os objetivos aqui da apresentação é apresentar as principais ameaças, né, a partir daí é que a gente faz o planejamento de segurança de alguma coisa, a estrutura de enfrentamento e prevenção ao terrorismo e apresentar como foi a gestão de segurança dos Jogos Olímpicos da Rio 2016. Então eu vou seguir esse sumário, fala introdução do desenvolvimento. Eu vou apresentar as ameaças da segurança do ponto de vista do safety e do security. A estrutura da segurança, do contra-terrorismo e outras atividades, o programa de sensibilização e dissuasão, que foi um programa de caráter preventivo, inclusive até um treinamento que a gente está trazendo aqui para Portugal, através da DSP, e, por fim, uma conclusão. Bom, o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente complicada por conta do relevo. Então, a gente olha ali, temos ali elevações de 1.000 metros dentro da cidade do Rio de Janeiro, vários túneis, então ela é extremamente compartimentada, né? É a cidade mais bonita do mundo, eu sou suspeito para falar, mas eu posso encher a boca para falar disso. E do ponto de vista de belezas naturais. Daí mais uma imagem, aquela imagem no fundo ali, aquela última montanha lá é a Pedra da Gávea. É o maior monolito à beira do mar do mundo, tem 850 metros de altura. Monolito quer dizer, é uma pedra, um bloco de pedra único, né? Então é uma cidade muito complexa. E diferente do que muita gente pensa, os Jogos Olímpicos da Rio 2016 não ocorreram só no Rio de Janeiro. Então a gente tem aí Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Manaus. Para que se tenha uma noção da dimensão, até de dificuldade de coordenação, né, o país que nós herdamos de vocês tem dimensões continentais. A distância do Rio para Manaus é a mesma distância de Lisboa para Bucareste, na Romênia. Então, é realmente muito complexo você fazer um evento dessa natureza com coordenação de segurança em vários locais no mesmo país, tá? E a dimensão do número de atletas que participam também é uma coisa colossal, não tem nada parecido com isso no mundo. Então, além de serem eventos que ocorrem em várias cidades diferentes, a gente observa aí que na parte dos Jogos Olímpicos, propriamente dito, 17, quase 18 mil atletas, e dos Paralímpicos são 14 mil, são 2 eventos seguidos acontecendo. Então, ou seja, assim que acabou os Jogos Olímpicos, começou os Paralímpicos e isso absorveu a cidade durante bastante tempo. Uma coisa interessante de falar é que, para ensaio dos Jogos Olímpicos, quase todas as competições internacionais dos esportes ocorreram individualmente no Rio de Janeiro, ou seja, maratonas aconteceram lá, campeonatos mundiais de judô. Então, nos anos que antecederam os Jogos Olímpicos, vários torneios internacionais desportivos migraram para lá, internacional de basquete, de vôlei, foram ocorrer na cidade do Rio de Janeiro justamente como ensaio para os Jogos Olímpicos. Além disso, também teve os Jogos Mundiais Militares, que é o segundo maior evento desportivo do mundo, se não me engano está ocorrendo agora no Japão ou na China, e ocorreu em 2011, no Rio de Janeiro, onde eu fiquei na parte da segurança de várias arenas e da Vila Internacional de Atletas. Bom, no tocante ao desafio de safety, né, vamos aqui traduzir para proteção civil, então o Rio de Janeiro, naquela oportunidade, estava tendo um surto de doenças transmissíveis por mosquitos. Então, dengue, zika, chikungunya, mais de 50 mil casos de doença no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que o Brasil é um país tropical, a gente tem muito mosquito lá. E outros problemas estruturais por conta de corrupção em contratos, de coisas que acabaram sendo mal feitas com má qualidade. Então, problema na infraestrutura do metrô, que foi
financiado para atender os Jogos Olímpicos e ficou pronto ali na véspera. Foi muito complicado fazer os testes de segurança. Ciclovia, que foi construída para as provas de ciclismo dos Jogos Olímpicos, despencou 2-3 meses antes de ocorrer os Jogos Olímpicos, estava na fase de teste. Então, vários problemas de safety. Agora vamos falar de security. Rio de Janeiro é uma cidade atípica, é uma cidade que você tem grupos de 100 pessoas andando com fuzil, se transitando de uma favela para outra, e não se considera isso um caso de guerra. Então, o Rio de Janeiro, ele tem, na oportunidade, além disso, estava tendo os movimentos sociais que levaram ao impeachment da Dilma, que levou o país a uma das maiores crises institucionais que já se tem notícia. Então, a maior crise de desemprego, 14 milhões de desempregados no Brasil, maior do que a população de Portugal, o pior índice de educação do mundo, um dos piores, está entre os 10 piores, por conta dos baixos investimentos que foram feitos nisso. Então, acabou sofrendo impeachment e estava tendo muito problema na época de manifestações. Nós temos mais de 1000 favelas no Rio de Janeiro, né? Eu comandei a ocupação do Complexo Alemão. O nome é Complexo Alemão porque é um conjunto de favelas. Então, são cerca de 15 ou 20 favelas juntas, que juntou tanto que acabou chamando de complexo, né? Então, é uma cidade que, nesse ponto, torna muito sensível você fazer a segurança. E o índice de criminalidade comum, né? Crime comum, explodindo por conta da forma como os juristas brasileiros interpretam a lei. Então, vários problemas e coisas desse tipo de acontecendo, esse tipo de evento. Por exemplo, 20 homens armados com fuzil invadem um hospital onde um narcotraficante estava se recuperando para resgatar um chefe do narcotráfico, né? Então, isso aí é um exemplo de evento que acontece dentro da cidade do Rio de Janeiro, uma realidade completamente fora do que tem aqui. Nós estamos aqui no 3º ou 4º país mais seguro do mundo, né? E eu vou mostrar alguns índices interessantes aqui para vocês, para comparar, para que se entenda. O que se fala tanto aqui, que morreu muita gente na Guerra Colonial de Portugal. Ao longo de 13 anos, morreram 9.000 combatentes na África, nos 3 teatros de operações. No Rio de Janeiro, em 13 anos, considerando ali nos 13 anos que antecederam os Jogos Olímpicos, morreram 78.000 pessoas, homicídios, tá? No estado do Rio de Janeiro. A Guerra do Vietnã, que tanto se fala nos Estados Unidos, que morreram 50.000 combatentes em 15 anos, no Rio de Janeiro, no Brasil, só em um ano, em 2015, no ano anterior, morreram 59.000 pessoas vítimas de violência, tá? E mais alguns outros índices ali para que vocês tenham uma noção da dimensão. Então, Portugal com 11 milhões de habitantes, a megalópole Rio de Janeiro tem 12 milhões de habitantes, né? Portugal tem uma média de 140 homicídios por ano, quando é muito. O Rio de Janeiro, na megalópole, nós temos uma média de 4.000 homicídios por ano. Megalópole, Rio de Janeiro, tá? Então, Portugal, uma média de 11 homicídios por mês. Rio de Janeiro, 335 homicídios por mês, só na megalópole Rio de Janeiro, tá? Então, para que tenha noção, as ameaças que nós temos lá são completamente diferentes. E aquele gráfico ali de cima, para que os senhores entendam que o terrorismo, que tanto estardalhaço se faz na mídia quando acontece um atentado, o número de pessoas que morrem em terrorismo é infinitamente inferior ao que acontece no Brasil na violência, porque lá, além da violência comum, tem as ações terroristas do crime organizado. E por ser um problema, digamos assim, considerado doméstico, não tem a visibilidade internacional que o terrorismo tem. Então, tem outro conceito interessante de se abordar aqui, é o conceito de país-palco e país-alvo. O Brasil não é um país tradicionalmente alvo do terrorismo com a versão jihadista que se conhece. Nós temos ali em cima os países que tradicionalmente são alvo. Mas o Brasil, a partir do momento que está sediando um mega evento em que recebe atletas desses países, ele passa a ser um país provavelmente palco de atentado terrorista, porque o terrorismo, na sua essência, ele busca visibilidade e atenção. Então, assim como aconteceu nos Jogos Olímpicos de Munique, o Brasil poderia vir a ser
um país palco de atentado terrorista. E, para não descartar a hipótese, a possibilidade de uma radicalização violenta foi registrada no Brasil em 2011. Esse jovem que está aí, ele se radicalizou sozinho, através de redes sociais, e entrou numa escola e saiu matando 16 pessoas, e no final ele acabou sendo morto por um policial, né? Então ele entrou, invadiu uma escola, assassinou lá, acho que 20 pessoas, e no final ele foi morto por um policial, e tinha, depois que a Polícia Federal foi pesquisar, ele tinha se radicalizado, ele deixou cartas do Islã e etc., esse tipo de coisa. Além disso, também identificou-se um sujeito ali, uns 2 meses antes, né, no mês que antecedeu o atentado dos Jogos Olímpicos, esse sujeito aí que tinha, em Santa Catarina, ele comprou arma de precisão e ele tinha viajado para o Estado Islâmico e ele estava fazendo treinamento semelhante ao treinamento de sniper todos os dias. Então um vizinho denunciou e ele foi preso pela Polícia Federal, possível candidato a fazer um atentado. E como se não bastasse, a Dilma, a nossa ex-presidente, ela isentou os estrangeiros de visto durante os Jogos Olímpicos, ou seja, países que tradicionalmente, pelo seu viés ideológico, né, eram solicitados vistos, ela isentou. Então, no prazo ali dos Jogos Olímpicos, qualquer pessoa poderia entrar no Brasil sem necessidade de visto. Então, foi mais uma ameaça que foi identificada, ela fez isso à revelia, né? É muito complicado. E também teve ali, nos meses que antecederam, ameaças do próprio Estado Islâmico. Foi identificado um ex-preso de Guantánamo, jihadista, que entrou no Rio Grande do Sul. Entrou porque estava autorizado pela Dilma a entrar. Então, essas ameaças, logicamente, levaram o sistema de segurança brasileiro a ficar em alerta, considerando que é um país com dimensões continentais. Para você fazer o acompanhamento e a varredura disso é sensível. Graças a Deus não aconteceu nada, mas são as ameaças, e em cima disso foi montada a estrutura de segurança. Outro fato interessante, no ano de 2015 foi roubado um total de cerca de 1 tonelada de explosivos, né? E isso também é um sinal, é um sintoma, né? E há uma certa facilidade de aquisição de armas e explosivos por grupos terroristas através da simbiose com o crime organizado, né? Então, o Rio de Janeiro, só para que você tenha uma noção, ano passado foram apreendidos mais de 400 fuzis no Rio de Janeiro. Se foram apreendidos 400 fuzis, a gente pode raciocinar que deve ter pelo menos 10 vezes isso nas favelas, tá? Estimativa. Vamos falar um pouco agora da estrutura de segurança contra terrorismo e a defesa química, radiológica, biológica e nuclear. Então, como eu já falei, Rio de Janeiro, uma cidade com um relevo complexo, e aí eu estou registrando onde é que eram as áreas onde ocorriam os eventos desportivos. A gente observa aí um terreno extremamente encaixotado, a circulação, né? O Rio de Janeiro, na época, era considerado o 3º pior trânsito do mundo, porque tinham várias obras por conta dos Jogos Olímpicos que acabaram não ficando prontas, má gestão. O governador da época está preso, o Sérgio Cabral, bandido, o sucessor dele também está preso, né? Ou seja, é um cenário complexo, tá? Graças a Deus, é porque Deus é brasileiro. O Papa pode ser argentino, mas Deus é brasileiro. Então, não aconteceu nada, mas logicamente que o seguro morreu de velho e a gente prestava muita atenção nisso. Então, as arenas muito dissociadas, os locais, passando por favelas e tudo, né? Para quem vai do Rio de Janeiro, ali o próprio aeroporto internacional do Galeão, a chegada, o cartão de visita ali é a favela da Maré, né? É um bloco de favelas gigantesco ali, acho que tem 15 favelas ali. Bom, para que tenha uma noção, um evento dessa natureza, como ocorreu em 2016, já estava todo mundo com alerta em relação a aviões sendo arremessados em torres gêmeas, essas coisas. Então, eu vou explicar um pouco do sistema de segurança contra aeronaves, tá? Então, rapidamente, foram criados 3 círculos concêntricos, um vermelho, um amarelo, um branco, um amarelo e um vermelho, no centro, e as medidas cada vez mais restritivas à medida que se aproximava
do vermelho. O vermelho é onde eram as arenas desportivas, tá? E o branco, digamos, é o perímetro maior. Para que se entenda, tá aí. Então, cada uma daquelas bolinhas vermelhas no centro é uma área, é uma região de arena desportiva, como eu já mostrei, eram dissociadas dentro do Rio. O Rio de Janeiro é uma cidade gigantesca. E aqui tem, ou seja, quem entrava nesse perímetro branco já passava a ser monitorado e a torre ia orientando, né? Se o sujeito não seguisse determinadas medidas, ele estava sujeito a ser acompanhado por aviões de caça. E isso, normalmente, lógico que o alerta amarelo e vermelho é ligado na hora das competições desportivas, né? Ninguém fica com um avião de caça voando de madrugada se não está acontecendo evento nenhum. Mas, enfim, entrava ali no círculo amarelo, passava a ser mais restritivo, e para sobrevoar as áreas vermelhas só mesmo com autorização, né? E se aproximasse mais estava sujeito a ser abatido. Não teve nada, mas para que se entenda, isso aqui é um padrão já internacional e ocorre nesse tipo de evento, ou seja, a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, esses eventos de dimensão internacional. Ou seja, entra a Força Aérea também como vetor de segurança, é o que se chama de patrulhamento aéreo, né? Então, o conceito de defesa aérea para as arenas, ali é um outro mapa mostrando o posicionamento das arenas desportivas, tá? E a ordem para abate era do comandante da Força Aérea, tá? Não chegava até o presidente da República, mas a gente vê ali dentro dos estádios, né? Quando entrava na área branca era nível de averiguação, e quando ia para amarela já era intervenção, persuasão. Se o sujeito se aproximasse muito da área vermelha, destruição. Tá? Esse é o protocolo, vamos dizer, regras de engajamento, a gente chama do Brasil, aqui chama de regra de empenhamento, né? Foi criado, então, um centro integrado de comando e controle para coordenar, integrar as ações de segurança da atividade. Esse centro, então lá tinha um centro de cooperação policial internacional, então tinham representantes de polícias e GNR, etc., do mundo inteiro. Tinha lá também um centro integrado de antiterrorismo, que tinha elementos de operações especiais e de inteligência. Tínhamos ali centros integrados de comando e controle móveis, que se deslocavam até o local das arenas desportivas, e lá então, como se fosse um posto de comando local para quem estava na atividade. Então, quando tinha várias arenas juntas, como ali, por exemplo, na Barra da Tijuca, tinha um centro desse daí. Tá? Plataforma de observação elevada, com câmeras de monitorização, imaginadores aéreos, que tinham desde helicópteros até drones também sobrevoando, e tinha também um sistema para bloqueio de drones que não tivessem com sinal sincronizado com o sinal da segurança do evento. Tá? Além disso, toda uma estrutura foi montada bastante complexa para a parte de segurança e proteção de dignitários e VIPs, com rotas especiais, com agentes treinados para isso. Além disso, também a parte da segurança viária e controle de tráfego, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Rodoviária fizeram um trabalho específico para garantir a circulação dos staffs e das equipes desportivas, porque alguns deslocamentos desses eram de 30, 40 quilômetros dentro da cidade do Rio de Janeiro, e isso daí, de uma cidade com trânsito caótico, fica mais complexo. Então, foi montado um batalhão de batedores de motocicleta, tinham cerca de 500 batedores de motocicleta, desses com Harley Davidson, bem grandona. Então foi feito um conjunto, e batedores das Forças Armadas, das polícias, foram juntos todos esses batedores, e foi criado um batalhão de batedores para apoiar esses deslocamentos e garantir o fluxo no trânsito dos comboios de atletas ou de dignitários. Teve um policiamento ostensivo, ele foi incrementado e contou também com a participação das Forças Armadas. Então, nas áreas, principalmente as áreas de mais turismo e as áreas onde tinham
as competições desportivas. Além da Guarda Municipal e da Polícia, as Forças Armadas também participaram do esforço. Tá? Foi feito também um esforço da parte de ordem pública, de regulação e fiscalização do uso e ocupação do espaço urbano, com fiscalização de vendedores ambulantes, otimizando também a circulação de pedestres e veículos nas áreas mais sensíveis onde ocorriam as coisas. A parte de crime cibernético também, então foi criado uma estrutura para monitorização disso. Quem ficou responsável por isso aí foi o Exército, então foi feita uma divisão estratégica e o Exército ficou com essa parte aí. Ainda em relação à vistoria e medidas de antibombas, os estádios, né, as arenas, eram sempre fiscalizadas antes e depois, visto ali se tinha que adotar alguma contramedida, e por fim era feito o lacre do local que já tinha sido vistoriado. Se o local era isolado e só se liberava o acesso a ele por ocasião da hora das competições ou quando entrava o público, então era liberado acesso. Então depois da inspeção ninguém mais podia entrar no local. A inteligência, né, houve uma parte da integração dos órgãos de segurança pública e todos os vetores. Buscava-se fazer essa integração da inteligência humana, a inteligência de sinais e a inteligência de imagem para garantir a segurança do evento. E a segurança privada também teve uma fiscalização e um credenciamento das empresas que participaram também do esforço. Na parte interna dos estádios tinha muitos agentes da segurança privada trabalhando, e eles fizeram treinamento de repressão, inclusive a ilícitos dentro dos estádios, e também foi feito um esforço da polícia na repressão de empresas clandestinas, né? Verificação também da regularidade dos vigilantes. Então, além deles terem que participar por treinamentos específicos para participar da segurança dos eventos, isso era feito com bastante prazo de antecedência. Foi visto todos os protocolos e estava tudo em dia para quem participou das atividades. Em relação às operações especiais, então tem um pacote grande de atividades, de treinamento, de intervenções táticas, operações com cães, parte de produtos perigosos e etc. Teve bastante atividade disso daí. Aí está representando aí os eixos de circulação, então eram eixos de circulação bem extensos na cidade. Então imagina uma cidade com trânsito caótico, de repente tinha que abrir tudo aquilo ali para poder passar os comboios. Algumas medidas que foram tomadas ali, foi dado férias coletivas para um monte de gente, as próprias escolas, né? Foi feito um esquema ali no Rio de Janeiro que as escolas do Rio de Janeiro não tiveram aula, nem as universidades, para que não tivesse uma necessidade de utilização das ruas internas. Então, os eixos de atuação, basicamente, teve a parte foi integrado ali a defesa com segurança pública com inteligência. Várias áreas específicas de interesse, e é interessante que houve, nesse caso ali, nas áreas de interesse ali, da parte de prevenção e combate ao terrorismo e defesa química, biológica, radiológica, nuclear, sujeito também que ocorre em atentados terroristas. Houve uma integração entre as polícias e as Forças Armadas para poder trabalhar em conjunto, e isso foi um legado muito interessante que ficou dos Jogos Olímpicos. E no tocante à parte de prevenção e sensibilização, foi feito um módulo de treinamento para quem trabalhava na atividade, não na atividade de segurança propriamente dita, ou seja, os hotéis, os funcionários de metro, motoristas de ônibus, etc., todas as pessoas que trabalhavam não ligadas diretamente à segurança fizeram esse treinamento, né, para identificação, né, sensibilização, de identificação de uma possível atentado terrorista. Então foi um estágio de percepção de ameaça terrorista. Isso aqui foi feito em conjunto com israelenses, com pessoas que tinham trabalhado
No Euro, também aqui no que precedeu, acho que foi 2015, né? Teve o Euro? Não, na França. Foi em 2015. 2014, né? Então, foi acompanhado o Euro, né? Então, um treinamento que foi feito lá, e através desse tipo de treinamento, por exemplo, foram identificados vários testes no sistema de segurança, como bolsas abandonadas em estação de comboio, estação de ônibus, vários testes. Então, e quem colaborou com isso não eram as pessoas ligadas à segurança, eram funcionários comuns. Então, vários alertas, por exemplo, foram dados por camareiras de hotéis, por motoristas, por pessoas que não eram ligadas à segurança, porque quem está querendo fazer alguma coisa, esse tipo de gente, ele está preocupado com a malta da segurança, né? Então ele vai fazer alguma coisa fora da vista de quem está de segurança. Mas como foi uma ação de sensibilização, ou seja, aumentou-se a capilaridade de pessoas que tinham uma percepção ligada em cima disso, então foram dados vários alertas, e desses vários alertas, realmente vários eram quentes, né? E aí isso aconteceu ali durante os Jogos Olímpicos, e principalmente nos 2 meses que antecederam. Esse período de sensibilização ele foi feito a partir dos 3, 4 meses antes dos Jogos Olímpicos. E vários alertas realmente eram reais, né? Então, se verificou assim, que estavam testando o dispositivo de segurança para se poder pensar em como fazer um atentado terrorista. E graças a Deus não aconteceu nada, mas isso daí foi uma realidade, né? Bom, eu encerro por aqui a apresentação e espero que tenha tido alguma utilidade.